Olá! Neste vídeo falaremos um pouco sobre a engenharia social, que é uma categoria de ataque moderno na segurança da informação, e sobre um tipo de ataque dessa categoria, que é o phishing, um dos principais motivos de comprometimento nas redes e o vetor inicial de ataques mais caros para as empresas. Para iniciarmos as explicações e essa apresentação, precisamos entender que a engenharia social é frequentemente chamada de hacking humano. Ela foca em explorar a psicologia e as falhas humanas, ao invés de usar vulnerabilidades técnicas de sistemas. Seu objetivo principal é manipular indivíduos para que compartilhem dados confidenciais, baixem softwares maliciosos ou realizem transações financeiras indevidas. Essa manipulação ocorre sob o que chamamos de guarda-chuva da engenharia social, que se utiliza de diversas táticas. Uma delas é a manipulação de emoções, onde criminosos se baseiam na ciência da motivação para induzir ações impensadas. Eles podem, por exemplo, alegar que uma conta foi invadida, apelando para o medo ou senso de urgência, ou oferecer prêmios e conteúdos exclusivos para atrair a atenção da vítima, apelando para a curiosidade e para a ganância. Nem todo vetor de ataque é no meio virtual. O baiting, por exemplo, pode utilizar itens físicos, como pendrives infectados deixados em locais públicos esperando que alguém os conecte por curiosidade. Também pode ser usado o tailgating, que é quando uma pessoa não autorizada segue fisicamente alguém com acesso para entrar em áreas restritas. Normalmente, a base de todo esse tipo de ataque é o protection, onde o golpista cria uma narrativa para se passar por um técnico de suporte ou figura de autoridade e justificar por que precisa de informações sensíveis da vítima para resolver um problema. Um dos métodos mais comuns da engenharia social é justamente o phishing. Como é que ele funciona? Ele se manifesta em múltiplos canais, como e-mails, que parecem ser de fontes confiáveis, mensagens de texto, chamadas de voz e até mesmo contas falsas em redes sociais. Seu foco é fazer com que o usuário tome uma atitude imediata, impulsiva, como clicar em um link que pode fazer download de um software malicioso ou levar a um site falso para roubo de credenciais. Uma de suas principais vantagens é a flexibilidade do ataque. Ele pode ser massivo, ou seja, enviado para milhões de pessoas com mensagens genéricas sobre problemas em contas, entre aspas, ou pode ser extremamente cirúrgico, como no spear phishing, onde o invasor pesquisa alvos específicos para criar uma mensagem personalizada e altamente convincente. Continuidade, vamos analisar o ciclo de ataque técnico. Não basta apenas enganar o usuário. O atacante ele segue um roteiro para extrair o valor daquela invasão. E esse roteiro a gente pode estar dividindo em três fases, sendo a fase 1 o roubo de dados. O primeiro grande objetivo, que é a captura de credenciais. Para isso são utilizadas páginas de spoofing, que são clones quase perfeitos de sites reais, e keyloggers, que registram tudo o que é digitado em formulários web. Na fase 2 é a entrega de malware. Aqui o ataque se torna mais agressivo, buscando a execução realmente do código malicioso, diretamente no dispositivo da vítima. Isso geralmente acontece via nexus macros, scripts escondidos em PDFs ou, em casos mais graves, através de payloads, de ransomwares. Na fase 3 é a pós-exploração, que é, uma vez dentro do sistema, o invasor busca persistência e movimentação lateral. O objetivo agora é o bypass da MFA, que seria a autenticação de múltiplo fator, e o roubo de cookies de sessões para manter o controle total através de servidores de comando e controle, o chamado C2. Agora vamos nos aprofundar nos vetores de ataque, ou seja, os caminhos técnicos que o golpe utiliza para chegar até nós. Vamos começar com o Drive-by Download. Esse é um dos mais perigosos, pois a instalação do malware ocorre de forma silenciosa, apenas ao visitar um site infectado, explorando vulnerabilidades no navegador, sem você clicar em absolutamente nada. Ah, o próximo seria o Wait and Hold. É uma prática cirúrgica, onde o invasor infecta um site legítimo que ele sabe que o grupo-alvo frequenta. É uma forma de exploração silenciosa e muito direcionada. O terceiro seria o Malicious Attachments. É um método clássico de execução via arquivo. Basicamente, o atacante vai enviar macros em documentos Office ou scripts em PDFs que, ao serem abertos, baixam o conteúdo malicioso na máquina. Ah, e aqui o último seria o Typos Quantum. Por fim, temos o engano de domínio.
O criminoso ele registra sites com nomes visualmente idênticos aos originais, como trocar o O pelo zero em google.com, por exemplo, esperando que um erro de digitação do usuário o leve diretamente até a armadilha. Bem, como foi mencionado anteriormente, a engenharia social e o phishing se aproveitam ativamente do fator humano, de transmitir ao usuário a ideia de que ele precisa agir em uma determinada ação. E para isso, os atacantes se aproveitam de alguns gatilhos psicológicos para manipular o usuário. Dentre eles aqui temos a autoridade, eles vão se passar por órgãos superiores ao usuário, de modo a induzir ele a realizar determinada ação. Tem o meio de urgência também, como por exemplo, sua conta será bloqueada, ação necessária em 10 minutos. Ele vai fazer o usuário agir o mais rápido possível e inibir qualquer pensamento crítico. Tem também a questão da curiosidade, instigar a curiosidade no usuário, de modo a ele não pensar no que é que ele está realmente fazendo. E tem também a empatia, ele vai explorar a empatia do usuário de modo a ele cair num determinado golpe, como por exemplo, uma questão de caridade, então um pedido de emergência. Agora, quanto à identificação de ataques, uma das maneiras seria referente à inconsistência na URL. Os atacantes eles não conseguem registrar o mesmo domínio que foi registrado anteriormente, e aí eles tentam imitar os sites trocando os caracteres, como aqui temos, por exemplo, google.com. Esse Google, na verdade, ele foi trocado as letras O's por zeros, ou então esse login Microsoft.net, que foi adicionado esse travessão entre login e Microsoft. O endereço real seria, na verdade, um ponto. Tem a questão dos remetentes suspeitos também, que seria endereços que não condizem com o domínio oficial da organização. E, por exemplo, um e-mail de suporte que não seja da sua instituição. Aqui temos novamente o senso de urgência, que vai fazer a vítima agir sem pensar. E tem também as solicitações incomuns. Seria, por exemplo, preenchimento de dados sensíveis ou então downloads suspeitos, como, por exemplo, você baixar um executável, sendo que no site está dizendo que você vai baixar na verdade um ponto zip. Agora eu vou demonstrar na prática como esses ataques ocorrem. Para isso, o que é que eu fiz? Eu subi um servidor simples em PHP e também estou numa máquina Windows aqui, uma máquina virtual Windows, para poder simular realmente um usuário comum acessando esse sistema. E aqui à primeira vista o que temos? Um mod para Minecraft Java Edition, Ben Tennyson para Minecraft. Ou seja, supostamente é um mod de Ben 10. E se a gente for olhar assim rápido, realmente é um site muito bem feito. Tem aqui, ó, tem o trailer do mod, tem aqui o local de arquivo de baixar o mod, tem o passo a passo de instalação, tem a avaliação dos jogadores, ou seja, à primeira vista realmente parece ser um site legítimo. Mas se a gente olhar com mais atenção, podemos ver alguns problemas. Como por exemplo aqui, a atualização disponível por tempo limitado. Versão 1.0 pode sair do ar em breve por conta de direitos autorais. Ou então, 42 pessoas estão baixando este mod agora mesmo. O que é isso? É aquele senso de urgência que eu mencionei anteriormente. Ele quer que você vá a toda velocidade baixar esse arquivo de modo que você não tenha tempo para realmente pensar nos problemas que esse site pode acabar tendo. Temos aqui também o 12.5 mil downloads, uma nota legal. Tudo isso para realmente mascarar a real intenção do site. Outro ponto aqui interessante seria o que? Na própria instalação. O que é que ele fala aqui? Clique no botão de download e vai ter um arquivo minecraft.exe baixado. Mas espera aí, .exe, para quem já tem um conhecimento sobre a instalação de mods no Minecraft Java, consegue entender que isso é um problema. Por quê? Porque mods na verdade não tem essa extensão .exe, tem a extensão .jar. Então isso já pode ligar um alerta para você. Outra coisa, permitir no navegador. Ele próprio está dizendo que o navegador identifica como um arquivo malicioso e pede para você mesmo permitir esse arquivo, ou seja, mais um ponto a se analisar. E aqui o próximo ele quer que você execute esse arquivo .exe.
E mais uma coisa, essa questão das avaliações. Beleza, muitas avaliações legais, mas como você valida que realmente são avaliações reais? Tem algum lugar para, por exemplo, você mesmo avaliar? Não tem. Então você pode muito bem deduzir que são avaliações falsas. Mas enfim, vamos aqui fazer o que o atacante realmente quer para ver o que acontece, não é? Vamos clicar em download. E olha só, como ele realmente reportou aqui no passo 2, ele quer que você mesmo permita esse arquivo no seu computador. Vamos aqui fazer o que ele quer, não é? E aqui não deu para ver porque foi muito rápido, mas tem uma outra coisa para ligar um alerta também, que seria aqui olhando no tamanho do arquivo, um arquivo de 8 KB. KB ou kilobytes? Não sei. Enfim, que está dizendo que é um arquivo de 8 KB e aqui ele está informando que o arquivo tem 250 KB. O que é isso? Está informando um tamanho diferente? Isso também pode ser um alerta para a pessoa. Se tem um tamanho diferente, pode ser que tenha alguma alteração. Mas enfim, agora vamos executar o arquivo do modo que ele realmente quer aqui. E vou lá, olhando aqui do lado o que é que aconteceu. Você, somente com a ação de executar um arquivo, deu permissão total do seu sistema ao atacante. Bom, agora eu vou falar sobre o tópico fortalecendo a defesa humana. O primeiro ponto que vamos falar é sobre a conscientização, fazendo treinamento contínuos e simulações de phishing para educar usuários sobre as novas táticas e vetores de ataque eletrônico. Fazendo simulações que geralmente acontecem em cursos, ou que, um exemplo que aconteceu em uma empresa que eu trabalhava, era que de vez em quando a própria empresa ficaria mandando alguns e-mails simulando ataques phishing, e caso o usuário acabasse caindo, ele recebia uma espécie de advertência para poder avisar que tinha que ter mais cuidado e devia seguir mais as normas dos treinamentos e simulações. O segundo ponto é a cultura crítica, que é incentivar os funcionários a questionar e verificar as solicitações suspeitas, independente da suposta autoridade do remetente. Ou seja, independente se você receber um e-mail de um CEO ou do diretor, do gerente ou do seu chefe, você deve sim verificar e duvidar e se questionar sobre esse e-mail. Caso for algo de extrema urgência, por exemplo, ou algo que possa comprometer, sempre chegar a perguntar para o mesmo se ele tenha feito aquele e-mail para você. O terceiro ponto é sobre políticas claras, que é definir canais oficiais para comunicação sensíveis e procedimentos rígidos para a verificação de identidade e transferências, que é o que muitas empresas fazem, que é já definir um canal, sendo os mais populares o Microsoft Teams, o próprio Discord, o, até o Gmail, por exemplo. E também muitas empresas também têm o próprio sistema de e-mails. Bom, falando agora sobre a defesa técnica em camadas. Falando primeiro sobre o MFA robusto, que é a implementação de uma autenticação multifator, que mesmo você colocando a seu e-mail e senha, você ainda não vai conseguir acessar, não vai ter a sua autorização. É muito comum isso daí é o Microsoft Password para quem usa o Outlook, que, por exemplo, você loga no seu Outlook ou no seu Microsoft Teams, porém você ainda tem que utilizar o aplicativo do Microsoft Password para você conseguir autorizar o seu login. A defesa de Zero Trust, que é a arquitetura nunca confie, sempre verifique, que é o acesso baseado em identidade em contexto, e elimina a confiança implícita na rede. O terceiro são os filtros de IA, que é o uso de inteligência artificial para detectar padrões. Sobre o ITDR, que é a detecção e resposta a ameaças de identidade para monitorar e corrigir configurações de risco e comportamentos suspeitos. Que, ou seja, basicamente é fazer uma varredura e detectar comportamentos que geralmente ocorrem com certas frequências. Usando agora de exemplo a parte dos filtros de IA, eu fiz aqui basicamente um Cloud MD, que é um passo a passo, mostrando a IA o que ela deve fazer, basicamente dizendo o que ela tem que fazer para fazer a detecção, e um código básico aqui em Python para mostrar. Agora eu vou rodar o código. Como vocês podem ver,
Ele vai detectar as ameaças em e-mail, inicializando o modelo. E agora começando. Ele verifica os e-mails que já estão na área de trabalho. Como vocês podem ver, ele faz a varredura. Ele tem aqui os e-mails analisados, os bloqueados, os de quarentena e os seguros. Os seguros eles passam para você ver, os bloqueados não passam e de quarentena ficam em suspeito, ou seja, cabe ao usuário ler ou não. Ele dá as porcentagens e também diz como a IA detectou as ameaças. Ele dá aqui uma lista e também diz, é claro, os e-mails que estão bloqueados.